Hoje nós vamos ver sobre as funções. No ano passado, no nono ano, nós já vimos duas importantes funções, que são a função do primeiro grau e a função do segundo grau. A função do primeiro grau era simbolizada através de uma reta e tinha a equação geral y igual a ax mais b. Depois nós vamos rever isso tudo. Mas essa era a função do primeiro grau e a função do segundo grau é simbolizada por uma curva chamada parábola. Ao longo desse ano, nós vamos estar vendo outros tipos de função. Mas antes, vamos começar a entender o que significa função. Um exemplo de função do primeiro grau é essa. Y é igual a 2x. Então, quando nós temos um número qualquer em x, ele vai dobrar o valor em y. Então, nós temos 1 e em y vamos ter 2, o dobro. Ele está dizendo aqui que dobra o valor. Quando nós temos 3, esse valor vai se transformar em 6. Vamos dar uma olhada agora na equação do segundo grau. Um exemplo de função do segundo grau é uma função do tipo y igual a x ao quadrado. Então, quando temos x igual a 1, y vai ser o seu quadrado, que é igual a 1 também. Quando temos x igual a 2, o quadrado de 2 é 4. E se temos x igual a 5, o seu quadrado vai ser 25. Mas o que é que nós estamos vendo já a partir daqui? É que nós estamos relacionando um conjunto de números com outro conjunto de números. Nós temos o número de entrada, e vamos ter um número de saída. Nós estamos relacionando dois conjuntos distintos de números. Então, o que é a função? Nós temos conjuntos diferentes aqui de números, e a princípio, esses dois conjuntos não têm relação nenhuma, mas a função vai fazer com que esse conjunto tenha relação com esse conjunto. Um pouco mais ainda, é que este número depende deste número. Dependendo do número que eu colocar aqui, nós vamos ter um número diferente. Por exemplo, se nós colocarmos aqui 6, o quadrado dele vai ser 36. Então, o número que vai aparecer neste campo vai depender do número que nós colocarmos nesse campo. Então, por exemplo, se nós colocarmos o número 4, aqui neste campo vai aparecer um outro número, que no caso é o 16, já que a gente está elevando este número ao quadrado. Uma outra forma da gente entender melhor o que é função é que a gente pode comparar a função com uma caixa. Da seguinte forma, nós temos uma função aqui, 2x, e toda vez que esse número passar por essa caixa, passar por essa função, nós vamos ter um outro número do outro lado. Então, se o número que entra é 1, quando ele dobra, se transforma em 2. Quando temos 2, quando entra na caixa, ele vai sair como 4. 3, nós vamos ter saída 6. 4, vamos ter uma saída 8. E 5, vamos ter uma saída de 10. Então, é uma caixa que vai transformar esse conjunto de números, falando um pouco mais em termos matemáticos, nós vamos transformar um conjunto que nós vamos chamar de domínio em números que nós vamos chamar de imagem. Agora vamos imaginar que nós vamos pegar uma outra caixa, uma outra função, e essa função agora vai ser x ao quadrado. X ao quadrado. Então, quando 1 passar por essa caixa, nós vamos ter agora 1. Quando 2 passar por essa caixa, nós vamos ter como saída 4, já que 4 é este número ao quadrado. 3 ao quadrado, 9.
4 ao quadrado, 16. E 5 ao quadrado nós vamos ter 25. Observe que dependendo da nossa função, da nossa caixa, nós vamos ter para uma mesma entrada números diferentes, conjuntos de saída diferentes. Então isso é que a função faz. Ela vai pegar um determinado conjunto de números, que matematicamente nós vamos chamar de domínio, e transformar em outros números. Então, para nós termos uma função, nós vamos precisar de três coisas. Vamos precisar de um conjunto de entrada. Domínio, nós vamos precisar de um domínio. Vamos precisar de uma lei de formação. Lei de formação. E vamos precisar de uma imagem. Então, esses são os requisitos de uma função. Nós vamos precisar de um conjunto de números de entrada, o conjunto de números de saída, que vai ser a imagem, e nós vamos precisar dizer como esses números estão relacionados, que é exatamente a lei de formação. Essa lei de formação, ela pode ser, por exemplo, dizer que vai se pegar esses números aqui e dobrar e transformar nesses. Ou ainda, elevar ao quadrado. Pegar esses números e elevar ao quadrado. Então esses são os requisitos. Nós vamos precisar de um conjunto de entrada, que é o domínio, uma lei de formação e os números de saída, que no caso nós vamos chamar de imagem. Nós já vimos que função é um tipo específico de relação, mas para uma relação ser considerada função, ela tem que obedecer duas condições. Duas condições. A primeira, que todo elemento do domínio tenha correspondência na imagem. Então, não pode sobrar elementos do domínio. Não pode sobrar. E a segunda condição, para uma relação ser uma função, é que todo elemento do domínio só pode ter apenas uma única imagem. Vamos entender melhor isso aí. Então isso aqui é um exemplo de relação e também é um exemplo de função. Quando essa relação não seria função? Se nós tivéssemos um elemento aqui, o elemento D, que ele não tivesse representação no outro conjunto, nesse conjunto de cá. Ou ainda se nós tivéssemos um conjunto aqui no domínio que tivesse duas representações distintas. Então nós vamos ter o elemento C e nós teríamos uma imagem de Q, seria essa, e ao mesmo tempo nós teríamos a imagem do elemento C, que seria R. Se nós tivéssemos duas imagens diferentes para o mesmo elemento do domínio, isto aqui também não seria função. Mas vamos ver isso nos gráficos, que vai ficar um pouco mais claro. Então, qual seria a definição de função, a gente trabalhando com gráfico? Então, para caracterizar uma função, nós temos aquelas duas condições, de não sobrar nenhum elemento em x, e depois que todo elemento de x tem que ter uma representação em y. A primeira condição, não pode sobrar nenhum x. Então, se você pegar qualquer um desses pontos em x, nós vamos ter uma representação no gráfico. Nós vamos ter uma representação no gráfico e vamos ter uma correspondência em y. Então, nós vamos ter um número em y associado a esse número em x. Então, nesse caso, isso aqui é uma função. Vamos ver agora a equação do segundo grau.
Para todo elemento de x, vamos pegar x aqui, nós vamos ter uma correspondência em y. Y é esse eixo aqui, eixo do x e eixo do y. Se pegarmos um aqui, nós vamos ter uma correspondência. E se você pergunta assim, ó, se eu pegar um número aqui, bom, como esse gráfico é infinito para lá, ele vai tocar aqui mais em cima e vamos ter também uma correspondência em y nesse ponto. E se você pergunta, como é que nós poderíamos não ter uma correspondência em x? A resposta para isso seria um gráfico desse tipo. Então, ó, aqui no caso, nós temos uma correspondência para x, aqui também e aqui também. Só que aqui nesse ponto, nós não temos correspondência no gráfico para x. Então, nesta região aqui, nós não teríamos correspondência. Então, isso aqui é uma relação, mas não é uma função. Se isso aqui fosse o nosso domínio, toda essa região aqui nós não teríamos correspondência no gráfico. Como estaria faltando essa parte, então nós não teríamos função, porque nós teríamos números aqui dentro do domínio que não tem correspondência dentro da função.